Olá, oê! Este é o Modibá. Quem vos fala é Cláudia Facine, apresentadora do Eixo Jética. No episódio de hoje, eu tenho a honra e a felicidade de estar gravando com um dos meus professores, o homem que me fez ver e andar por outros caminhos que me levam às religiões de matriz afro, como esses espaços civilizatórios que eu tanto falo. Toda essa visão e essa minha caminhada vem dele, e ele vai se apresentar para melhor poder falar da trajetória que fez e que ainda continua transformando esse ser ancestrálico no meio de nós. Meu professor Jairo Pereira, se apresente, sua bênção. Oxalá nos abençoe, Cláudia, e é muito prazer, queria dizer, o prazer de estar com você. A gente se conheceu muito recentemente, mas ancestralmente parece que a gente se conhece há muitos anos. Então, inicialmente, queria dizer que eu sou um baiano nascido na ilha, né, de Itaparica, né, e que aos 13, 14 anos saí da ilha, aí tinha acabado, acho 14 anos, tinha acabado de fazer a admissão ao ginásio. Lá no povoado onde eu nasci não tinha o ginásio. Sei que apareceu por lá, né, era vigário de uma igreja construída no século XVII, lá no povoado onde eu nasci, né, no lugar mais alto da ilha de Itaparica, que no Brasil Colônia ali teve uma importância de algo que espionava o Atlântico, né? Que espionava o Atlântico, sobretudo no período do tráfico clandestino. Era um mirante, uma espécie de mirante. A igreja está lá até hoje. Começou no meio do século XV e acabou no século XVII. E eu nasci ali, disse 14 anos, saí da ilha, depois da admissão ao ginásio, e para onde eu ia? E apareceu ali uns padres vocacionistas, da congregação, né, padre vocacionista, hoje tem um nome ali, né, que eu vi que mudou o nome, porque eu acompanhei ali, vendo as coisas, que eu faço uma espionagem nas ações do Vaticano, e vi que o Papa Francisco canonizou, né, o fundador dessa congregação, Padre Justino Rossolino, uma coisa assim, né? Então eu fui levado pelos padres para o seminário, na época, no município de Itaparica. Depois fui mandado para aqui, para Salvador, onde eu me encontro hoje, que é um bairro chamado São Caetano. De lá eu fui enviado para Riachão do Jacuípe para fazer, né, o ginásio. Depois fiz ali o segundo grau, que na época era o clássico científico do normal. Eu fiz o normal, até porque lá na cidade de Riachão de Jacuípe não tinha o clássico, nenhum científico. Depois, dali, né, depois, acho que 16, 17 anos, ou 18, eu fui para Jequitibá, né? Conheci os monges cistercienses, né? E aí externei a vontade de ser monge, né? Uhum. E a gente estava na cidade, desde jovem, desde criança, eu sempre fui dado reclusão, a estar sempre sozinho, a estar sempre pensando, desde pequeno. Eu acho que dos 13 anos eu me vejo me fazendo perguntas, né? E cresci e vou voltar à massa de origem, acho que me fazendo grandes perguntas. Né? Então ali no mosteiro eu fiz filosofia e fiz teologia, que na época não era reconhecida aqui no Brasil. Filosofia era filosofia muito naquele tempo da Idade Média, escolástica e etc. E tal. Era a filosofia cristã que eu estudei ali
no mosteiro mesmo, na década de 60, 70, etc. Depois fiz teologia, que também não era reconhecida no Brasil. A teologia veio ser reconhecida, eu acho, em 1999, parece, pelo Ministério da Educação. E aí que eu fui revalidar, né, o curso de teologia. Aí fiz filosofia, quer dizer teologia, eu conheci a teologia, fiz ciências, naquela época chamava na PUC do Paraná, onde eu demorei 10 anos trabalhando ali, no centro universitário, né? E eu aí conheci, eu revalidei o curso de teologia e, simultaneamente, o caso das disciplinas que eu tinha da filosofia, e como era tudo católico, né, dentro de um projeto, né, antigo, né, e aí algumas disciplinas foram reconhecidas e eu fiz um curso que o certificado que eu tenho é de licenciatura em Ciências Religiosas. Sim. Assim que chama, porque era o curso ali na PUC do Paraná, na época que eu fiz. Mas uma coisa que eu gostaria de frisar é que eu nasci na ilha, de uma mãe, né, afrodescendente, e que minha gestação foi acompanhada, né, por uma mulher afrodescendente, cosmologizada. Eu não gosto da expressão iniciada, feita de santo. Eu acho que isso é uma construção afrodiaspórica do Brasil, dessa criação, dessa invenção do candomblé no Brasil, né? Então, é uma mulher cosmologizada, né, e que minha gestação, né, foi acompanhada por uma mulher, também afrodescendente, que eu chamo de Iá, e de Iá porque Dona Isabel era mãe, tinha filhos, né, e essa prerrogativa, não é que era mãe de santo, como se virou aqui no Brasil, né, Iá, Babá, era pai e mãe de santo, Iá era um nome linguístico, né. Como é que chama a mãe em Yorubá? É Iá. Iá. Como é que chama a pai? É Babá, né. Então a Isabel era uma mulher também cosmologizada, tinha lá, né, o seu espaço de reverência, de memória ancestral, etc. e tal, com o que a gente chama dos assentamentos, né? Então ela tinha lá, então ela acompanhou o meu nascimento, que eu sou o primeiro filho da minha mãe, e ela acompanhou a minha gestação, que hoje tem as chamadas doulas, né? Sim. Ela chamava parteira, e hoje eu entendo Dona Isabel como uma outra nomeação. Então, e aí, que é uma coisa que as doulas não sabem, e Dona Isabel, que era uma Iá, ela acompanhou a minha gestação, e ali com outros pressupostos. E não esse. Tem aqui até umas doulas dizendo, doulas pretas, que sabem de ancestralidade, mas eu acho que elas não sabem um terço do processo, do que é, sobretudo quando a gente fala do nexo ontogenético, né? Os elementos que depois do nascimento, que já são ali, né, já são germinados na germinação, já é ali fertilizado os elementos que compõem isso, que alguns autores, né, pelo menos eu vejo isso, e eu gosto da Juana Albaide dos Santos, autora de Um Sabor e a Morte, quanto ela talvez seja a mulher, uma etnóloga, né, judia, se tornou uma mulher mais preta, né, da tradição de matriz africana, aqui em Salvador, esposa do mestre Didi, né, que já faleceu, ela está viva ainda com 80 e tantos anos,
E ela fala, pela primeira vez, no livro Da Boa e a Morte, sobre o nexo ontogenético. E é isso que eu entendo e me aprofundei um pouco de que são elementos produzidos na gestação, na fertilização, que vai corporificar o que a gente chama de ontologia. Que é o que a gente vai conversar um pouquinho aqui, né, professor? Como o senhor diz, não dá para aprofundar, mas nós vamos iniciar a conversa. Outros episódios virão. Professor, antes de entrar de fato no que a gente ia falar, só pegando aí uma fala do senhor sobre essa questão de IA, né? Como as coisas são tão colocadas, elas são mudadas, o foco, mas a gente acaba introduzindo, acho que isso entra por osmose, nessa questão da IA. Eu entendo quando o senhor, Babá Cisne, muita gente me chama de IA. Eu entendo que vocês estão falando disso, até porque eu sou uma mulher que, né, tenho 3 filhos carnais, mas, veja bem, eu sei disso, mas eu me sinto desconfortável, porque eu tô partindo, eu sei que no meu inconsciente, né, eu tô partindo de quem vai ouvir isso e que é da religião, vai enxergar assim, mas ela não tem o cargo de orixá, ela só é uma ebome com os 7 arriados. Entende isso? Eu sei, mas eu me sinto desconfortável com o pré-julgamento de quem também arraigou, né, se apossou dessa questão de IA só ser referido a mulheres que têm o cargo de mãe de santo, né? E é louco isso. Exatamente. Eu, por exemplo, estou escrevendo, por isso que eu falei que eu vou, a partir do dia 1º, eu me exilo aqui dentro. Né? Mais é impossível, professor. Eu conheço aí o seu local. E se exilar mais é impossível. Então, vou escrever um texto, que é um texto pedido pela ABA, pela Associação Brasileira de Imprensa, ou de Antropologia, ABA. Antropologia. A gente vai escrever um texto discutindo laicidade, essas coisas aí que está aí na ordem do Estado-nação, da democracia e etc. E tal. Então, o título inicial, tudo é provisório ainda, né? Mas ali já fiz um pequeno rascunho, e o título inicial é esse. Religião, ainda estou pensando se eu vou usar no plural ou no singular, que essa também é uma discussão que a gente precisa fazer. Sim. Né? O povo, a antropologia, o povo todo, o povo de terreiro precisa entender isso. Então, eu estou chamando as religiões afro-brasileiras, também estou pensando se eu vou chamar de matriz africana ou afro-brasileira, e as religiões afro-brasileiras, um produto afrodiaspórico do racismo colonial. 2 pontos, colonialidade e laicidade. O título por si só já é um título que já é uma dissertação, porque a gente sabe que daí vai sair muito tópico. Muito tópico, né? Mas é um texto que eu tenho que escrever no máximo em 12 páginas. Não, no máximo em 18 páginas. No máximo em 18 páginas, porque vai ser um e-book, né? Uma página no site da ABA. E eu vou me recolher porque eu quero dizer coisas que a gente tem sempre dito aí do ponto de vista oral, etc. e tal, que as pessoas se sentem muito ofendidas, né? Elas se sentem desconfortáveis, se sentem, e até dizer, elas vêm com agressões, pelo menos verbais, elas vêm com agressões. Sim. Professor, né? Eu separei uma fala aqui para, de fato, a gente partir dessa fala. Mas antes da fala, eu gostaria que o senhor, não querendo apequenar, porque eu sei que é uma dimensão muito grande, mas que o senhor, de uma forma clara, objetiva, o senhor explicasse o que é
bioancestralidade. Então tá. Bioafroancestralidade. Exato. Eu vou pegar um texto aqui interessante que me orienta, que é um texto de um livro chamado, você deve ter visto, e aí na Universidade Federal de Juiz de Fora deve ter, lá na biblioteca. Religiões do Mundo. Sim. Em busca dos pontos comuns do Hans King, pelo menos eu pronunciei assim, Hans King. É um suíço, né, teólogo e filósofo da maior proeminência aí. Já faleceu, estudou inclusive, né, com o Bento XVI, era um amigo. E ele morreu meio que ali intrigado com o Bento XVI, por conta do caminho que o Papa, esse Bento, tomou ali. Então, ele escreveu esse livro, que é um livro encomendado pela ONU, quando estava ali muito em voga. As brigas continuam, né, por questões religiosas e as teocracias, etc. e tal. Como continua, está mais calma ainda, mas continua. Então ele escreveu esse livro, ele mandou pelo mundo afora, construiu um grupo de pesquisa muito grande, e ele tem um texto aqui, tem uma fala aqui, num capítulo do livro, que ele vai dizer assim: por baixo da pele somos todos africanos. Aí eu vou ler um pedacinho que ele diz assim: pois certamente há cerca de 100 mil anos atrás que o Homo sapiens iniciou sua trajetória pelo globo, deslocando os Neandertales na Europa e em outros lugares. Seu parente mais próximo na evolução foi o chimpanzé, que se desenvolveu em 3 subespécies extremamente diferentes. Já o Homo sapiens evoluiu de forma unificada. Quer nos encontremos como um aborígene na Austrália, quer como um bosquimano aqui na África, com um asiático, com um europeu, ou com um americano, não se trata de espécies humanas diferentes, mas sempre do mesmo gênero humano. E embora existam muitas diferenças nas características externas, pode-se admitir que todos nós temos uma origem africana comum. Por debaixo da pele, somos todas e todos africanos. Então, esse é um elemento que me embasa, como também outras citações, outros estudos, como do Muniz Sodré, por exemplo, quando ele fala do suicídio do povo negro escravizado na Polônia, que morria, se suicidava comendo terra. Nossa. Então, tinha muito isso. O banzo também, essa coisa. Então, e a gente depois quando vai estudar ali, né, a África pré-colonial, e eu também tenho em mente, na minha cabeça, eu vi o seu podcast passado, eu vi ali, não assisti todo, mas vi alguma coisa, uma entrevista sobre Sheikh Anta Diop. Com o Jorge Nascimento, meu com professor. Jorge Nascimento. Eu ouvi. E aí, disse, então começou já pelo um caminho, né, por uma trilha legal, falando do Sheikh Anta Diop. Então eu gosto muito do Sheikh Diop de 2 coisas. Quando ele fala dos 2 berços civilizatórios, do berço meridional e do berço setentrional, né, do berço da xenofobia e do berço da xenofilia, né? E, sobretudo, quando o Sheikh Anta Diop, na sua múltipla formação de antropólogo, filósofo, historiador,
Ele era um homem de formação complexa, talvez tenha sido o primeiro homem que usou o carbono 14 antes dessa antropologia que se formou ocidentalmente. E ele foi usar o carbono 14 com fósseis, né, que estavam em discussão na época de onde nasceu o ser humano. Acho que todo mundo sabe que a Inglaterra chegou até a forjar um fóssil no Museu de Londres, etc. E tal, botou lá um fóssil, né, um fóssil forjado, né, ali dizendo que o ser humano tinha nascido simultaneamente em 2 lugares, né? Tem as teorias ali. Então, e essa teoria inglesa foi desmontada com a pesquisa, né, com carbono 14 do Sheikh Anta Diop. O ser humano invariavelmente nasceu na África. Então, essa concepção da Terra, né, que está na Bíblia, por exemplo, ela é uma visão eminentemente, primeiro, africana. Né? Africana. Sim. Então, a Terra não é só algo que está aí concebido geograficamente ou biologicamente. A Terra tem essa dimensão de conceber a existência. Né? Por isso que as várias formas, essa coisa que virou morte, né? Que virou morte para o Ocidente, etc. e tal, os africanos tiveram cuidado com isso, quando sequestrado para as diásporas, de cuidado, sepultamento, etc. Que é outra dimensão que a gente precisa, não sei, um dia discutir isso, falar isso que virou a Xexê, virou não sei o quê, essa coisa toda aí, na mão desse candomblé, né, brasileiro, ressalvada algumas exceções. Então, quando eu chamo de bioafroancestralidade, é isso. É dizer que todos nós nascemos na África, inclusive os brancos, né, e aí tem um efeito de sair do continente, do território africano, atravessar, ir para outro lugar, que tinha outras conformações físicas e etc. e tal, e como, né, a melanina foi sumindo, e várias coisas, do ponto de vista, né, da estrutura humana, mas ela foi modificada. Mas, né, e também depois, quando a gente vai descobrir ali, tem, né, nas produções do Sankofa, tem muito lá, né? Quer dizer, a África é o berço da humanidade, o berço da civilização, e é onde nasceu o ser humano. Então, isso são questões que, em vez de estar aí, né, ideologizada, aí é outra discussão que a gente tem que fazer, né, que se chama de branquitude, etc. e tal. Eu fico entendendo que é preciso que isso chama de branquitude. Quando se entender essa outra visão de humanidade, eu acho que uma série de questões do racismo, inclusive, isso pode ser resolvido. Não estou dizendo que vai ser resolvido agora. Eu vou ver isso, mas eu vou estar do outro lado, né, observando. Então, quando eu falo, porque outro dia me perguntaram, você fala de bioafroancestralidade e os brancos? Eu disse, para mim e para mim tem uma questão, outro dia eu estava me lembrando ontem, que eu um dia cunhei uma coisa, assim, um trechozinho, cunhei um pensamento. A tradição de matriz africana é por origem patrimônio do povo descendente de africanos, mas por adoção de todo aquele e de toda aquela que encontrar nela razões ou justificativa para a sua existência. Não falei de fazer santo, não falei de nada. Falei de que tem uma sacralidade existencial, que essa é uma concepção africana. Que aqui no Brasil virou, tá bom, tem que fazer santo, quando você dá santo é que você está com a sacralidade. Ele foi embora, você virou o quê? Né? Essa dicotomia que o Ocidente fez com a gente, que o colonialismo fez e que a gente internalizou isso, etc. e tal, e não sai disso. Então, quando eu chamo de bioafroancestralidade, não estou dizendo
não estou só falando do povo preto, estou falando de toda a humanidade, sobretudo aquelas pessoas que, nessas conformações que a tradição tomou nas diásporas, foi lá e foi iniciada, diz que fez o santo, etc. Para mim, essa tem uma outra justificativa, independente da cor que ela pertence, ter muito. E aí eu estou dizendo o seguinte: todos os pretos, mesmo que não passaram pelo candomblé afrodiaspórico, eles têm bioafrocentralidade. Agora, se você nega isso do branco, eu estou dizendo que todos nós nascemos de brancos, todos nasceram na África, e se ele está na tradição, se ele foi ali, fez essa coisa que a diáspora, né, que os terreiros exigem, etc. e tal, não tem como você não dizer que ele ou ela tem bioafro ancestral. Então, professor, aí o senhor, para explicar isso, o senhor foi num texto que, coincidentemente, dialoga com uma fala que eu separei, que é do Gianni Vattimo, que é um filósofo italiano. Né? Sim. E aí eu gosto muito de uma fala que ele diz, abre aspas, a realidade mesma não fala de si, tem necessidade de um porta-voz, quer dizer justamente intérpretes motivados que decidem como representar sobre um mapa território a qual tiveram acesso através de mapas mais antigos. Eu acho que a nossa conversa começa daí, né? Porque o senhor, acho que dialoga com o que o senhor disse e dessa questão, porque quando a gente vai ler o Torá, o Alcorão, a Bíblia, e também quando a gente tem o acesso até aos Odus, algumas coisas do Tratado de Fá, que é o mais antigo, a gente vai ver que muitos fatos, muitos cenários, muita história, muito contexto. Os contextos podem até mudar, mas as histórias se parecem muito, né? Elas mudam os personagens, algumas coisas, mas elas vêm dali. E aí a nossa conversa vai partir desse texto, né? Que a gente vai falar desse mapa territorial no qual nós conhecemos, mas que a gente não sabe, não tem a ideia, a dimensão, né, que esse mapa foi feito através do acesso de um mapa mais antigo. E aí, se o senhor puder esmiuçar esse contexto para a gente. Então, e aí eu volto de novo eu conheço esse autor, esse italiano, leu muitas coisas dele. Estou lendo agora recentemente coisas dele, que ele fala ali, dá uma coisa ali né? Da laicidade, essa coisa aí do Estado e a religião. Ele é um dos teóricos bem importante. Ele, inclusive, é influenciado por Nietzsche, né? Sim, ele é um dos seguidores do Nietzsche, etc. E tal, justamente. Né? Então, que eu fico entendendo que é isso que a humanidade, porque a humanidade, e é isso que no curso que a gente está, que você faz parte ali, sobre afroapologética, a gente está dizendo o seguinte: ou a gente sabe, ou a gente procura conhecer como é que esse mundo foi organizado, como é que ele foi pensado, Ali, com isso que gerou toda essa coisa aí do Ocidente, ou a gente vai saber, né, do colonialismo, etc. Tal, das invasões, como é que ela começa, né, no segundo momento ali, sobretudo isso a partir do Ocidente, da Grécia, etc. Tal. Se a gente percebe, não entender isso, a gente não vai entender muita coisa. A gente vai ficar tateando, e tateando, inclusive, com titulações. Com titulações tateando e, de certa forma, reforçando toda essa forma de que o Quijano chama da colonialidade. Né? Como é que você formatou uma forma de subtração do outro? Como é que você subtraiu o outro em todos os pontos de vista? Né? Invadiu o território, né? Unificou territórios do ponto de vista material e simbólico, né?
e criou teorias de dominação sobre elas. Isso me parece, é um trabalho que não sei se a Universidade Ocidental, né, mesmo nesses grupos menos com pensamento decolonial, se eles vão estar pensando isso, dizendo é preciso que a universidade aponte para uma outra coisa, uma diversidade do mundo e sobretudo, perceba as invariáveis civilizacionais ou civilizatórias. Ou a gente vai permanecer cada vez mais aprofundando as diferenças, isso que chama de desigualdade, etc. Então a gente precisa, é uma pergunta que eu sempre digo, é preciso que a gente pergunte a todo mundo o que éramos, o que fomos, o que fizeram de nós e ao que poderemos voltar ou vir a ser. Essa é uma conversa que a gente precisa, que os grandes teóricos, os grandes conhecedores, os grandes intelectuais da humanidade precisam, né, começar a discutir, a estudar isso, a buscar, né, a entender as relações através dos mapas. Né? Você pega o mapa, quer dizer, a geografia do mundo, ela tem uma inversão a nível físico e a nível simbólico da compreensão política, sociológica e etc. Para mim, isso é realmente um caminho a ser seguido, que ainda tem muita gente que está dizendo coisas, como esse autor italiano, mas a gente precisa pensar e fazer. Como é que a gente vai pensando e realmente mudando as realidades sociais, das violências, das discriminações. A gente precisa dar conta disso do ponto de vista não só teórico, mas do ponto de vista da parte. Né? Como é que você pensa mudar, modificando, intervindo nas relações? E até porque, né, professor, claro, tem vários movimentos, assim, para combater o racismo religioso, né, entre outras tantas lutas e militâncias que tem aí, e são importantes. Mas eu creio que a gente ainda precisa alinhar a ideia, né, o princípio da ideia com as nossas ações, né? Porque uma coisa eu quero chegar, mas como é que eu chego nisso? E às vezes a minha fala não está de acordo com as minhas ações, então o outro não consegue absorver isso o tempo todo, até porque a gente acredita, né, numa filosofia africana, a gente acredita nessa questão das trocas, né, e as trocas estão muito mais embasadas nos movimentos, nas ações, né, do que na fala, apesar da fala ter o poder, o ofó, mas a fala ela precisa, né, porque o ar entra para depois sair, a minha fala sai pelo ar, ou seja, já percorreu o meu corpo e está vindo com o que eu faço. Então, se isso não está alinhado, cadê essa força? E aí eu acho que a gente fica aqui meio, não sei se é a melhor expressão, mas é que está vindo na minha cabeça, talvez não seja tão bonita, mas a gente fica, como se diz, correndo atrás do próprio rabo, né? Fica em círculos e não consegue pensar sobre isso. Sim. Mas também tem um negócio que eu acho que é a origem de toda essa desordem existencial, política, econômica, é que a gente é produto de uma promiscuidade civilizatória. A gente é produto disso. Todo mundo, todos nós é produto dessa. Eu tenho muito tempo, quando eu quero brincar com as pessoas e chamar elas para uma conversa séria, eu digo assim, quando eu quero provocar, eu pergunto muito assim, mas o que é que você entende por subjetividade? Né? Quais são esses palavreados todos, como Nietzsche fala, quando ele vai dizer a linguagem, né? A linguagem é uma criação conformada com várias violências que matam efetivamente, material e simbolicamente. Né? Como é que a gente aprendeu esses palavreados todos que está aí? O Nietzsche faz essa crítica, talvez seja a primeira pessoa que tenha lido, olhado, falado sobre o semiocídio.
femiocídio. O Muniz Sodré traz isso no livro Pensar na Go, mas quando você vai ler o Muniz Sodré lá A Verdade Seduzida por um Conceito de Cultura no Brasil, na introdução ele abre falando do Nietzsche até um pouco ele se justificar ali na linguagem que ele vai usar no desenrolar do livro. Então a gente precisa disso. A humanidade precisa dar conta, por exemplo, quando você vê isso que o Diop chama dos 2 berços civilizatórios, que o Carlos Mu, no Racismo e Sociedade, Novas Bases Teóricas, Epistemológicas para Combater o Racismo, ele está dizendo isso. Ou a gente entende como esse mundo foi estruturado, como ele foi organizado, não é? Tem um outro, o Simon, não Ramon, a Grossfogel. São pessoas que estão dizendo outras coisas. Vamos lá tentar. Porque a gente tem reforçado o racismo, preconceito, questão de gênero, e tem retroalimentado, potencializado um bocado de coisas, um bocado de categorias que o Ocidente criou para ele realmente ser destensionado, para que a gente vá se prendendo em várias teorias, eu vou escrever sobre isso, sobre aquilo. Nisso a gente vai se escondendo, vai se esquivando, ou vai retroalimentando a desigualdade, estruturalmente falando, né, os preconceitos, as ideologias complicadas, que oprimem, etc. e tal. E o Ocidente vai criando. Daqui a pouco surge categoria de não sei do que, e a gente vai entrando. Na universidade vai trabalhando isso. É isso que a crítica tem feito às universidades. Como é que a gente está ali, teórico daquilo, teórico daquilo, produzindo conhecimentos sobre várias teorias, sobre vários teóricos e tal, e a gente vai estar reforçando uma coisa que está na estratégia da colonialidade do saber, por exemplo, do ser e do ter. Isso é uma coisa que a gente precisa ter cuidado. E está tudo invertido, está tudo muito invertido. Né? Como é que a gente desinverte? Eu tenho dito muito que todos nós somos enviesados, todos nós fomos enviesados ou virados de ponta cabeça. Uhum. Como é que a gente se desenviesa e se desvira do ponta cabeça? Esse é um processo. Para todo mundo indistintamente. Por exemplo, o movimento negro na minha concepção, e hoje não estou dizendo que eu não fui, eu sempre tive uma visão diferente, né? Mas eu continuo um militante, um ativista, etc. Mas eu sempre entendi outra coisa das relações humanas, sociais, etc. E tal. Meu tempo de estudo no seminário, 18 anos, depois quando eu saí, quando eu fui para a cidade, e aí ajudei na educação, pensar relações, pensar a polícia, como eu trabalhei no Rio Grande do Sul, coordenando a formação das polícias militares e civil, eu estava dizendo para eles outra coisa. Não é que para a polícia dizer a improbidade da violência com relação aos seres humanos. Como é dizer isso para a polícia? Não é fácil dizer isso para a polícia. Sim. Para comandante, para todo mundo, a gente precisa entender que existem outras. O corpo, território do sagrado, como é que a gente vai dizer para a polícia isso? A gente conseguiu algumas coisas. Tinha um amigo nosso, Moraes, que era um policial, e ele era do Batuque, da tradição do Batuque do Rio Grande do Sul, e ele dizia para mim assim, ele morreu, foi assassinado, inclusive, numa violência de um assalto, que eu estava presente ali, atiraram, o tiro pegou nele, ele morreu na minha frente. E ele dizia assim, não se bate, sobretudo na cabeça do ser humano. Na cabeça, ele dizia isso, era um cara da tradição de Xangô, ele, Moraes dizia isso. Então a gente foi, né, dizendo, é preciso, e aí não só para os pretos, para os brancos, falando do Rio Grande do Sul. Né? Você precisa que a gente entenda, né, o corpo como território do sagrado.
Mas quem diz isso é os africanos, os judeus também dizem isso. Fala da dimensão, né, da existência sobre outros pressupostos. Então, para mim, na minha concepção, e é isso que eu venho trabalhando, sei que muita gente não entende, mas eu venho dizendo, o povo de terreiro mesmo não entende o que eu falo, por exemplo. E não quero saber. Não entendem e não querem saber, porque tudo isso caiu aí num lugar, né, de mercantilização. E quando a gente está falando, olha, é preciso que a gente pense, né, a gente pode contaminar a humanidade com essa outra forma de conceber, né, a existência. O negócio de terreiro como patrimônio, uma coisa individual, isso não é para ser do ponto de vista da visão do mundo africano, né? Essa que não sofreu essa violência, não só material, mas também simbólica do conhecimento do colonialismo. Né? Quando a gente diz, isso que a gente chama de candomblé, isso aqui é uma invenção daqui, mas tem lugar que está de origem africana. Diz, todo mundo, quando foi trazido para cá, foi todo mundo que já estava exprimido, entendeu? Dissecado da sua concepção mais substancial de visão de mundo existencial. Tudo pela metade e construído em cima de metade. Foi buscar. Quando mas alguém foi para lá buscar, não foi buscar nada, foi buscar a metade. Tudo foi destruído antes. Sim. Entendeu? Então tem uma conversa de tradição que é muito equivocada também. Mas, então, é assim, eu acho que o Votima, né? Isso, Vatimo. É Vatimo, desculpe. Ele, eu estou lendo um coisa dele aqui. Ele é um cara que diz isso, né? E está chamando atenção para trazer à tona coisas que estão no passado, que foram esquecidas, né? Que foram industrializados, que foram desumanizados, que foi dessacralizado, não estou falando aqui nada dos teóricos dos 3 porquinhos da sociologia. Né? Eu estou estudando isso. Mas como a gente percebe outra coisa... Eu estou no segundo deles, entendeu? Né? Como é que a gente vai percebendo outra coisa? Por exemplo, está aqui onde você já esteve aqui, estando muito rapidamente, está aqui essa comunidade dizendo para elas outras possibilidades. Sim. E aí, é com discurso? Não, eu estou aqui muito na comportamentalidade da minha atitude, da minha vida, do meu cotidiano, que é com elas, pode ser, etc. Conversando com elas, falo. Não tem discurso. Aqui é um lugar de estudo, você viu o que é, não sei o quê, mas não tem discurso. Não faço pregações. Sim. Vai fazendo, dizendo, é preciso que a gente experimente outras possibilidades. Só queria lembrar, outra coisa que você falou aí, que o Severino Ungonha, ele vai dizer da filosofia africana, o que você disse aí. A filosofia africana é menos discurso e mais prático, e mais atitude. Sim. Você é o que você pensa. A sua prática é o que você pensa. Isso é a filosofia africana. Né? O Severino Ungonha, de Moçambique, parece ele vai dizer isso. Com o que você disse antes. O senhor falando dessa questão de tradição, né? Também não vou romantizar que é fácil a gente buscar esse entendimento, né? Porque eu tô muito igual que fala, eu só sei que nada sei. É o Sócrates. Isso, eu leio que puxa uma outra coisa, que puxa um outro, que puxa, e parece que eu não... quanto mais eu tento me aproximar, mais longe fica, sabe? E aí, isso não é um processo fácil, porque, né, eu tenho que ouvir, que aprender, que ler. Ao mesmo tempo, eu tenho que me despir de tudo o que me foi... que me fez ser, né, a pessoa que sou, com tudo que eu ouvi e aprendi sobre cultura, valores e tal. Então, são processos
paralelos, mas que acontecem ao mesmo tempo agora, né? E aí, professor, falando em tradição, quando a gente quer levar para alguns irmãos, algumas pessoas dentro da própria religião, né? É como se a gente tivesse... Né, a primeira coisa que a gente escuta é: não, porque candomblé é tradição. E aí eu pergunto, tradição de quê? Porque se for tradição só de repetir rito, só de repetir... Tá, mas e aí, esse rito vem da onde? Tá ligado ao mito. E se tá ligado ao mito, eu preciso entender isso. Eu preciso me aproximar disso, né? E a gente tem essa resistência. Parece que a tradição é assim. É tradição porque eu faço o que o senhor me ensinou, né? Eu repito, mas eu não sei, na verdade... Né, um pouco mais sobre o que eu ando fazendo. Então, eu fico me perguntando qual tradição? Tradição de quê? Eu acho que uma das coisas que podia ser um caminho a se pensar, né, não sei, só pode falar se eu estiver pirando aqui, um dos caminhos que a gente podia tentar um diálogo e tal, é falar sobre linguagem da religião dentro da matriz afro. Para as pessoas entenderem essa concepção de mito, de rito, de símbolo e de doutrina. Né? Porque eu acho que, uma vez que a gente converse um pouco sobre isso, pode ser que tenha outras metodologias, tá, professor? Isso aqui é o que eu penso hoje. De repente, a gente... partindo desses 4 pontos, tudo bem, foi um cara branco que pensou essa metodologia, mas eu acho que já é um ponto de conversa e de mostrar dentro da nossa religião o que é o mito, o que é o rito, o que é o símbolo e o que é a própria doutrina. Porque às vezes, aí nisso a gente também vai contestar, né? Essa doutrina realmente está lá na filosofia ou a gente está na doutrina de algo que está nos sendo colocado, mas com muita carga de uma colonização, de uma visão, como dizem, né, hetero, cis, patriarcal, enfim. E aí, eu tô, assim, viajei muito, professor, eu tô muito louca. Eu acho que é isso, são questões assim. Tem alguma coisa que a gente sempre pensou, tipo, quando eu digo nasci na ilha, outra coisa também, quando eu digo falta outro elemento que eu justifico essa noção de bioancestralidade, é que eu nasci de uma mulher cosmologizada e que depois de 7 dias eu fui para onde? Eu não fui para nenhuma igreja, eu não fui para nenhum... Eu fui para o chamado terreiro, para Dona Isabel. Minha mãe ia fazer umas coisas com uma mulher cosmologizada e eu fui junto para fazer. E muitas coisas que Dona Isabel fez no processo de gestação, da minha gestação, já foi nessa noção, né, que corporificaria isso que eu chamo de bioafro-ancestralidade. Então, a gente diz, útero mítico, mas o útero mítico, o útero dessacralizado é o útero da Ia Cláudia, da Ia Celina, do Jairo, entendeu? De um bocado de mulheres, por exemplo, como também você pode pegar e dizer que, como eu disse uma vez para um monte de religiosos católicos, né, Exu, com seu falo mítico, inseminou Maria que gerou Jesus. Eu disse isso uma vez. Eu tô rindo, mas eu imagino a cara de desespero. Desespero daqueles papos, daquelas igrejas, diz, olha, Exu, com seu falo mítico, inseminou Maria que gerou Jesus. Que foi aqui quando me ligaram para perguntar o que você achou da escola de samba que ganhou a Exu. Eu digo, faltou um bocado de coisa. Eu dizia, no texto são outras coisas que iam impactar a mente colonizada da sociedade brasileira, mas eles não souberam. Quem sabe, pode fazer daqui a não sei quantos anos. Tem que saber da correlação, né, de Exu, da tradição, com esses outros mitos, ritos, e tá, não sei o que, do Ocidente, da Grécia, etc. Tinha que saber de Ruá, de Pneuma, de outras coisas. Né? Então, a tradição, realmente, por isso que o candomblé, isso que chama de candomblé, é uma invenção afrodiaspórica, né? Eu estou dizendo que ele é um produto do colonialismo, o candomblé é um produto do colonialismo, né? Que ele vai se estruturar em cima
dos modelos de operação. Ele vai se estruturar no Brasil em cima do modelo judaico-cristão ou do catolicismo. Ele se modela ali. E se modela, mas tem uma diferença brutal, enquanto o catolicismo se redimensionou. A gente vai estudar isso no curso, né? Saber o que é apologética. O que eu estou dizendo de apologética. Se não souber como é que o crime foi, né? Como é que os padres, que a patrística pensou e organizou coisas, depois virou tese, virou dissertação, virou tudo, e depois está internacionalizado na mente da população, esse professor de Candomblé não sabe nada, não vai sair do mesmo lugar nunca, porque eles estão apegados a uma tradição amorfa, né? Como algo ali empastelado. Tem uma dinâmica. É porque acaba pequenando, né? Justamente. É por isso que eu estou dizendo. Essa forma que vem dizendo que vem combatendo a intolerância religiosa, ao contrário, é mais de retroalimentar do que combater. Entendeu? Então a gente não consegue, né, por exemplo, conceber, por exemplo, que nisso que se chama de iniciação de fazer o santo, alguém sempre diz, agora eu sou uma outra pessoa. Renascido. Mas renascida de quê? O útero mítico lá simbólico, o Ron Paul, Ron Demo do terreiro, fez uma operação sangrenta do cérebro, tirou o cérebro antigo e botou um outro. Não, entendeu? Então é tudo uma falácia, é tudo um processo, né, de botar coisa, tira isso, bota aquilo, bota pinta, bota não sei o quê, bebê, faz a doxa, faz o Oxu, entendeu? É uma mise-en-scène. Mas cadê realmente o ori, né? Cadê a alimentação desse ori? Não falando do ritual, né, de ter coisas físicas, mas essa alimentação do meu ofó para aquele ori que vai se refazer ali, né? Justamente como é que isso tudo, que esse simbólico vira conhecimento existencial. Sim. Quando eu tenho falado da Cosmo Afro, eu tenho falado algumas coisas, muito tentando ali dialogar com a Ioron. Ioron o quê? A Ioron, quando ela fala da cosmo percepção. Sim. Eu estou falando da cosmo afrovisão. Ou tenho falado da cosmo afroexistencialização. Eu tenho falado de outra expressão que eu uso muito. É cosmo afrovisão e cosmo afroexistencialização. Porque o que virou aí de fazer santo de alguém, isso dessa coisa é comparado ao batismo das outras tradições ali. Você nasceu, você tem, né? A Humana diz uma coisa que a gente precisa entender melhor, que ela vai falar que aí a Igreja Católica e o cristianismo contra muito essa coisa do religare, né? Uhum. Religare, etc. E tal. Mas tem uma concepção ali na Juanita, sobretudo, que ela fala que quando você nasce, você se despreende do todo. O processo, não esse que o Candomblé faz, é o processo, que podia ser outro nome, de outra forma, de religação. Eu fico entendendo que, um pouco não é isso, mas eu tenho que me aprimorar para melhor dizer isso, como é que o útero, que o embaldo, a cabaça da criação, sim, ela é o próprio cosmos, ela é o próprio universo. E aí a mulher tem outro papel, sobretudo. A mulher tem outro papel. A mãe, aí ela tem outro papel nessa dimensão cosmo-afro-existencial ou cosmo-afro-visão. Então, mas a Ruana vai ali um pouco, ela é uma judia, mas que fez um rompimento sério com o judaísmo, mas ela vai tentar dizer outra coisa, mas eu acho que ela não consegue dizer. O que eu também não sei dizer, eu fico intuindo, mas também não sei dizer direito. Mas como é que você não se desliga do todo? Você continua ligado ao todo, agora você tem que fazer alguns processos de reafirmação dessa palavra, entre aspas, religar. Sim. Religar.
comunicação. Isso é uma coisa que a gente precisa parar para pensar. A outra coisa é o seguinte: se os terreiros, por ser um lugar só de fazer santo, de tocar tambor e se arrodear, me desculpe, ele é a metade da metade da metade do que eles chamam de tradição. Porque tradição é um complexo. É um complexo. É um complexo. Eu tinha quando você vai ler o livro O Terreiro e a Cidade, do Muniz Sodré, olha, quem sou eu para dizer isso? Mas eu fico entendendo que o Muniz Sodré deveria dizer melhor. Agora ele está dizendo melhor agora no Pensar na Go. Ele está dizendo que ele diz muito mais, de forma mais proeminente, como é que o colonialismo saqueou o corpo e o espírito, a dinâmica da vida. Ele separou os que queriam a mão de obra, pegou a parte do corpo, e as igrejas pegaram o que elas chamam de espírito. Na verdade, nós somos seres dicotomizados, maniqueizados. Sim. Né? Quando a gente vai falar de secretismo, humilde é quem não sabe ser, né? Porque a gente acaba, para o cristianismo, deixando entender que a gente é de uma visão de mundo dele, só que a gente é do lugar do mal, a gente é do lado do mal. Eles são do lugar do bem, a gente é do lugar do mal. Essa é outra compreensão. E para mim, o terreiro passa a ser um lugar de afro-ancestralização, ou afro-filo-ancestralização, ou ele não sabe o papel de estar servindo o quê? Servindo a fulano, a Beltrano. A gente acaba caindo no que a gente tanto critica, né? Que a gente fala que tem muito evangélico que se esconde atrás da Bíblia. A Bíblia, né? É isso. São muitos sacerdotes se escondendo atrás do que seria a tradição, o mito, né? Isso, o mito do rito. Então, para mim, os terreiros passam. Isso é uma forma de combater o racismo religioso. Ou ele se redimensiona, ou ele volta a ser o que foi impossibilitado de ser, ou ele não tem jeito, ele virou um patrimônio, virou um lugar de mercado. E a gente não está falando de voltar a ser um terreiro que você vai buscar água no poço, a gente não está falando dessas questões, né? Até porque se a gente acredita em movimento, em Exu, em Ogum, que tem essa coisa da ferramenta, de tecnologia, não sei o quê, então a gente precisa acompanhar disso. A gente está falando de se voltar dessa coisa mais espiritual, né? Se é que a gente pode usar essa palavra. Mas exato. Do ponto de vista africano. Porque, por exemplo, teve um tempo aí que era a discussão, tradição e modernidade. O que é isso? A modernidade, do ponto de vista ocidental, foi o que esculhambou o candomblé, esculhambou tudo que está aí hoje. Entendeu? Essa modernidade que está aí. Por isso que o grupo que chama Modernidade e Colonialidade. Quer dizer, que você está numa modernidade alimentada por pressuposto de dominação e de inferiorização, de subalternização do outro e da outra. Então, a gente precisa dar conta disso. Então, esse discurso de tradição da modernidade é um discurso falso. E, como você disse, você não está dizendo que o terreiro continue buscando água no céu. Não. Como é que você se complexifica? Como é que você vai se complexicando sem perder o substrato afrofílico, filo-existencial? Como é que você não perde isso? Quando você vai ver a definição que o Diop faz do berço da xenofobia, do berço da xenofobia, é outra coisa. São dimensões sociais, sociológicas, antropológicas opostas, diferentes. Entendeu? Uma é diferente da outra. Né? Que a gente está aqui no período das eleições, como é que a gente vai estar vendo, ela não me ninguém, mas como é que a gente vai vendo uma pessoa num Estado-nação que tem um executivo, etc. Como é que a população está preparada para botar num projeto da xenofilia, de incluir o outro incondicionalmente, todos os outros incondicionalmente. Isso, por exemplo, os terreiros precisam saber. E aí, para encerrar a fala, os terreiros passam a BIAN. O que é a BIAN?
E a Bian? A Bian é um exercício de subalternidade, para depois encontrar a justificativa para fazer o santo, para não sei o quê. Ou a Bian tem que ser um processo de entender a complexidade da opressão, da dominação, do papel que deveria ter o terreiro. Ah, mas se eu ensinar isso, ele vai ser contra o pai, a mãe de santo, etc. Eu digo, mas a mãe e o pai de santo, nessa dinâmica aí, eles mesmos já são contra eles mesmos e elas mesmas. Entendeu? Porque, na verdade, tem gente que sabe que é teórica, etc. e tal, mas dessa outra filosofia, e que não é filosofia de terreiro, é filosofia de uma outra existência que aqui virou religião e está de terreiro e etc. Você vai para o terreiro quando você é do terreiro, fazendo dele você dá santo, quando você está fora você é uma outra coisa. Quer dizer, como é que a gente alimenta essa dicotomia? A gente alimenta. A gente quer combater o diabo, dizer que tem o negócio do diabo, mas a loja do diabo está no maniqueísmo judaico-cristão, na dualidade, e a gente reforça ela. Como é que a gente faz isso? Estou dizendo isso, mas não estou dizendo que é fácil. Agora o terreiro precisa radicalmente mudar o seu papel de apoio. Professor, assim, como diz Baba Márcio, teremos papo para metro, mas a gente tem tempo. Espero e já deixo o convite aqui para a segunda temporada, a gente poder avançar mais nessa conversa, nessa introdução. Uma introdução. A Cláudia, eu estou à sua disposição. Eu sou muito grata, isso aquece meu coração, me faz transbordar de alegria hoje, professor. Por favor, faça suas considerações finais. Então é isso, eu acho que o que eu queria dizer assim, primeiro parabenizar, né, esse processo que você iniciou. Obrigada. Dizer, eu fiquei muito, muito feliz quando eu ouvi ali, ainda vou ouvir de novo. Vou ouvir, que eu não ouvi tudo. Vai falando do Chico Antônio de Horta, e começou bem. E quando você fala do Chico Antônio de Horta, necessariamente você vai trazer à tona coisas que o cara falou, né, no passado, que sofreu porque falou, teve tese reprovada, teve um bocado de coisa reprovada, mas o cara sustentou coisas que a gente está hoje percebendo que está aí. Essa coisa que virou gênero, mulher, não sei o quê. Tudo isso ele já dizia outras coisas, e que hoje tem um bocado de gente querendo trazer à tona. Então, para mim, o começo, eu queria dizer isso, o começo para mim foi muito legal, muito bom, muito alvissareiro. Eu acho que tem um caminho ali com a sua percepção, com a sua perspectiva, sua afroperspectiva, que é o que o Renato Nogueira gosta muito de falar. Ele vai ser meu próximo convidado. Ele é proeminente. É uma beleza de criatura, uma cabeça, um olho fundamental, monumental. Então é isso, parabenizar e dizer que eu estou à disposição. A gente realmente foi uma conversa inicial hoje, né? E como disse o professor Márcio, é papo para metro. Papo metro, comigo, sabe, se deixar a gente vai falando mesmo, se encontrar uma boa interrupção, aí o papo rola, que não acaba tão cedo. Com certeza. Agradecer a Dupé pela sua existência, Eu quem agradeço, professor. E para você que escutou, acompanhou a gente até agora, até esse momento finalzinho, peço muito, espero que Exu possa refrescar nossos caminhos para que a gente possa se ver no próximo episódio. Modupé. Babá, sua bênção, que o Senhor lhe abençoe hoje e sempre. Essa bênção, Esse programa foi editado por Fascine-me Podcast.